Joaquim nunca imaginou que sua vida mudaria por causa de um pedaço de terra que ninguém queria. Aos 18 anos, ele não tinha planos, dinheiro ou um lugar certo para ir. Cresceu em uma pequena cidade no interior, cercada por estradas de terra, casas antigas e campos que pareciam se estender até o horizonte. A vida ali sempre foi simples, mas para Joaquim, também sempre foi difícil. Seu pai havia ido embora quando ele ainda era criança. A mãe trabalhava o dia inteiro em uma mercearia, tentando pagar as contas que nunca paravam de chegar. Muitas noites, Joaquim havia sentado à mesa da cozinha, olhando para papéis e suspirando como se carregasse o peso do mundo. Quando ela ficou doente, tudo mudou. A doença veio rápido demais, e em poucos meses Joaquim se viu completamente sozinho. A casa onde moravam era alugada, e sem renda suficiente, ele não conseguiu mantê-la por muito tempo. Algumas semanas depois do enterro, precisou entregar as chaves. De repente, aos 18 anos, ele não tinha casa, nem família por perto, nem qualquer ideia do que fazer com a própria vida. Por alguns dias, dormiu na casa de amigos. Depois, começou a passar noites em um pequeno abrigo da cidade. A sensação de vazio era enorme. Caminhava pelas ruas sem destino, observando as pessoas vivendo suas rotinas enquanto ele parecia completamente perdido no mundo. Foi em uma dessas manhãs cinzentas que algo inesperado aconteceu. Enquanto estava sentado em um banco da praça central, um homem de terno simples se aproximou dele. "Você é Joaquim Rivera?" perguntou. Joaquim levantou os olhos, confuso. "Sou, por quê?" O homem abriu uma pasta e retirou alguns papéis. "Meu nome é Esteban Morales. Sou advogado. Estou procurando você há algumas semanas." Joaquim franziu a testa. "Procurando por mim?" "Sim. Seu avô faleceu recentemente e deixou algo em seu nome." Joaquim ficou em silêncio por alguns segundos. "Avô?" Ele mal se lembrava dele. Sabia apenas que vivia afastado da família, em algum lugar distante da cidade. Sua mãe raramente falava sobre ele. "O que ele deixou?" perguntou Joaquim. O advogado respondeu sem rodeios. "Um pedaço de terra." Joaquim soltou uma pequena risada amarga. "Terra? Só isso?" "Não é exatamente qualquer terra", disse o advogado. "Fica a cerca de 2 horas daqui. Um terreno antigo, que está abandonado há muitos anos." Joaquim pegou os documentos e os observou rapidamente. Não entendia muito do que estava escrito, mas era claro, o lugar agora era dele. Não parecia grande coisa. Mas, naquele momento, era tudo o que ele tinha. 2 dias depois, decidiu ir até lá. Pegou um ônibus velho que percorria as estradas rurais da região. Durante a viagem, observava pela janela os campos passando lentamente, as árvores isoladas e as pequenas casas de fazenda que surgiam de vez em quando. Quando finalmente desceu no ponto indicado pelo motorista, percebeu que ainda precisava caminhar quase 1 quilômetro. O caminho era uma trilha estreita cercada por vegetação alta. O sol da tarde começava a cair, tingindo o céu de laranja. Depois de alguns minutos andando, Joaquim finalmente viu o lugar. Um velho portão de madeira, torto e parcialmente coberto por ferrugem. Atrás dele, um terreno grande, tomado por mato alto. Havia também uma pequena casa de madeira no fundo da propriedade. O telhado parecia antigo, algumas tábuas estavam quebradas, e as janelas estavam fechadas com pedaços de madeira. Tudo parecia esquecido pelo tempo. Joaquim empurrou o portão, que se abriu com um rangido longo. Ele caminhou devagar pelo terreno. O mato chegava quase à altura dos joelhos. Em alguns pontos, era possível ver restos de antigas plantações, linhas tortas de terra que indicavam que algum dia alguém havia cultivado algo ali. Talvez seu avô. Quando se aproximou da casa, percebeu que a porta estava entreaberta. O vento fazia a madeira bater levemente. Joaquim hesitou por um momento, mas então entrou. O interior era simples. Uma mesa antiga no centro da sala. Um fogão enferrujado em um canto. Uma cadeira caída perto da parede. Havia poeira por toda parte,
como se ninguém tivesse pisado ali por anos. Mas algo chamou sua atenção. Sobre a mesa havia um pequeno caderno. Joaquim se aproximou lentamente e o pegou. A capa estava desgastada, mas ainda intacta. Ele abriu a primeira página. Era uma espécie de diário. A letra era firme e organizada. Na primeira linha estava escrito: se alguém estiver lendo isso, provavelmente é porque encontrou este lugar depois de mim. Joaquim sentiu um leve arrepio. Virou a página. Esta terra parece abandonada para quem olha de fora. Mas ela guarda algo que poucas pessoas conhecem. Ele franziu a testa. Continuou lendo. Passei anos tentando entender o que realmente existe aqui. No começo, pensei que fossem apenas histórias antigas, mas agora sei que não. O coração de Joaquim começou a bater um pouco mais rápido. Histórias? Ele passou para a próxima página. Mas antes que pudesse terminar de ler, algo estranho aconteceu. Um som. Vindo de fora. Como se algo tivesse se movido no mato. Joaquim levantou a cabeça lentamente. A casa ficou em silêncio. Por alguns segundos, ele não ouviu nada. Então veio novamente. Um barulho seco. Como passos. Ele caminhou até a porta e olhou para o terreno. O vento balançava o mato alto, criando ondas verdes que se moviam lentamente. Mas algo não parecia certo. Perto do fundo do terreno, havia uma área onde a vegetação parecia diferente. Mais baixa. Como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Joaquim voltou a olhar para o caderno em suas mãos. Se o lugar estava abandonado há anos. Então quem havia estado ali? Ele saiu da casa devagar e começou a caminhar em direção à área onde o mato parecia diferente. A cada passo, a sensação de curiosidade crescia. Quando finalmente chegou ao local, percebeu algo inesperado. A terra estava levemente afundada. Como se houvesse algo enterrado ali. Joaquim se agachou. Afastou um pouco da grama com as mãos. E então viu uma pequena tampa de metal parcialmente escondida pela terra. Parecia antiga. Muito antiga. Ele limpou melhor a superfície. Era uma espécie de escotilha. Com uma pequena alça no centro. O coração começou a bater mais rápido. O que poderia existir ali embaixo? Por alguns segundos, ele ficou parado, apenas olhando para a tampa. A voz da razão dizia para ir embora. Mas algo mais forte dizia para abrir. Joaquim segurou a alça de metal. Ela estava fria. Pesada. Ele respirou fundo. E puxou. A tampa se abriu lentamente, soltando um rangido metálico que ecoou pelo terreno silencioso. Lá embaixo. Havia uma escada. Descendo para um espaço completamente escuro. Joaquim ficou imóvel. Sem saber exatamente por quê, mas com uma sensação estranha no peito. Como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E naquele momento, ele ainda não fazia ideia de que aquela escada levaria a um dos segredos mais inesperados que alguém daquela pequena cidade já havia visto. Joaquim permaneceu alguns segundos parado diante da abertura escura. O vento passava lentamente pelo terreno abandonado, fazendo o mato se mover como ondas silenciosas ao redor dele. A escada de metal desaparecia na escuridão, e de lá de baixo vinha apenas um cheiro de terra úmida e algo que lembrava madeira antiga. Ele olhou ao redor novamente. Nenhuma casa próxima. Nenhum vizinho. Nenhum sinal de alguém que pudesse explicar aquilo. Aquela escotilha definitivamente não era algo comum em um pedaço de terra esquecido. Joaquim engoliu seco. Isso é loucura, murmurou para si mesmo. Mesmo assim, a curiosidade era mais forte. Ele voltou até a pequena casa e começou a procurar alguma coisa que pudesse usar como lanterna. Abriu gavetas antigas, moveu objetos cobertos de poeira e encontrou apenas ferramentas enferrujadas, um lampião quebrado e algumas caixas vazias. Mas dentro de um armário velho, encontrou algo útil. Uma lanterna pequena. Surpreendentemente, quando ele apertou o botão, uma luz fraca acendeu. Ainda funciona, disse baixinho,
quase incrédulo. Com a lanterna na mão, ele voltou até a escotilha. O buraco parecia ainda mais escuro agora. Joaquim respirou fundo. Segurou firme na escada e começou a descer. O metal rangeu levemente sob seu peso. Degrau por degrau, ele ia descendo, enquanto a luz da lanterna revelava paredes de terra compactada ao redor. A escada tinha talvez 3 ou 4 metros de profundidade. Quando seus pés finalmente tocaram o chão, ele apontou a luz ao redor. Era um pequeno cômodo subterrâneo. Mas aquilo não parecia um simples buraco escavado. As paredes eram reforçadas com madeira antiga, e o teto tinha vigas grossas sustentando a terra acima. No fundo do espaço havia uma mesa de trabalho, algumas caixas e o que parecia ser um velho armário metálico. Joaquim caminhou lentamente. Cada passo levantava pequenas partículas de poeira que brilhavam na luz da lanterna. Aquilo parecia um esconderijo. Ou talvez um depósito. Ele se aproximou da mesa. Sobre ela havia papéis amarelados, algumas ferramentas e um mapa antigo dobrado várias vezes. Joaquim abriu o mapa. Era um desenho da própria região. Ele reconheceu a estrada de terra que havia percorrido, o pequeno rio que passava próximo à cidade e o terreno. Mas havia algo marcado ali. Vários círculos e anotações feitas à mão. Ele franziu a testa. O que é isso? As anotações pareciam indicar pontos específicos dentro da propriedade. Como se alguém tivesse estudado aquele lugar por muito tempo. Então Joaquim se lembrou do diário. O diário do avô. As palavras voltaram à sua mente. Esta terra parece abandonada para quem olha de fora. Mas ela guarda algo que poucas pessoas conhecem. Ele voltou a iluminar o espaço ao redor. No canto da sala subterrânea havia 3 caixas de madeira. Joaquim se aproximou da primeira. A tampa estava pesada, mas ele conseguiu abri-la. Dentro havia dezenas de frascos de vidro. Todos cheios de algo escuro. Ele pegou um deles e levantou contra a luz. Parecia terra. Mas não era terra comum. Era mais fina. Quase como um pó mineral. Na segunda caixa havia ferramentas mais modernas. Pás pequenas, recipientes de metal, um detector manual e outros instrumentos que ele não reconheceu. Mas foi a terceira caixa que realmente chamou sua atenção. Ela estava trancada. Joaquim tentou abrir. Nada. Então pegou uma pequena chave inglesa que estava sobre a mesa e forçou o cadeado. Depois de alguns segundos de esforço. Clac! O cadeado se soltou. Ele levantou a tampa lentamente. E congelou. Dentro da caixa havia dezenas de pequenas pedras. Mas não eram pedras comuns. Mesmo com a luz fraca da lanterna, elas refletiam um brilho diferente. Algumas eram transparentes. Outras tinham um tom amarelado. E algumas brilhavam como se capturassem a própria luz. Joaquim ficou sem palavras. Ele pegou uma delas. Era pesada. Muito mais pesada do que parecia. Seu coração começou a bater rápido. Isso não pode ser. Ele não entendia muito sobre minerais ou pedras preciosas, mas aquilo definitivamente não parecia algo comum. Guardou a pedra de volta na caixa. Sua cabeça estava girando. Por que o avô esconderia algo assim? E como aquelas pedras tinham ido parar ali? Ele voltou até a mesa e começou a procurar mais papéis. Entre os documentos havia um envelope grosso. Dentro dele havia várias folhas escritas à mão. Pareciam ser anotações do avô. Joaquim começou a ler. Passei quase 20 anos tentando entender este lugar. Ele virou a página. Tudo começou quando encontrei a primeira pedra perto do rio. Pensei que fosse coincidência. Mas depois vieram outras. Outra página. Este terreno não é apenas terra abandonada. Existe algo raro aqui. Algo que muitos homens passariam a vida procurando. Joaquim continuou lendo com atenção crescente. Se minhas suspeitas estiverem corretas, esta região possui um tipo de formação mineral extremamente raro. Talvez um dos poucos lugares onde ele ainda pode ser encontrado.
O coração de Joaquim disparou. Formação mineral? Ele virou a próxima página rapidamente. Mas existe um problema. Ele franziu a testa. Algumas pessoas já começaram a desconfiar. Por isso precisei manter tudo em segredo. Joaquim sentiu um frio na espinha. Desconfiar? Ele virou a última página. Se você estiver lendo isso, provavelmente eu já não estou mais aqui. Se for meu neto, preciso que tenha cuidado. Porque se alguém descobrir o que realmente existe sob esta terra? A frase parava ali. Incompleta. Joaquim olhou novamente para a caixa de pedras. Sua mente estava tentando juntar as peças. Aquele terreno abandonado. O esconderijo subterrâneo. As anotações. As pedras estranhas. Algo valioso existia ali. Muito valioso. Mas, naquele momento, um pensamento inquietante surgiu. Se o avô passou anos escondendo aquilo, então talvez ele não fosse o único que sabia. De repente, um som ecoou lá de cima. Passos. Joaquim congelou. Alguém estava andando sobre o terreno. Ele desligou a lanterna imediatamente. A escuridão tomou conta do espaço subterrâneo. Seu coração batia tão forte que parecia fazer barulho. Os passos continuaram. Lentos. Pesados. Depois veio o som de algo sendo arrastado pelo chão. Joaquim prendeu a respiração. Quem quer que estivesse lá em cima? Não parecia ter chegado por acaso. E naquele momento ele percebeu algo assustador. Talvez o segredo daquele pedaço de terra abandonado fosse muito maior do que imaginava. E talvez alguém estivesse disposto a fazer qualquer coisa para encontrá-lo primeiro. Joaquim ficou completamente imóvel no escuro. Os passos lá em cima continuavam. Lentos. Pesados. Como se alguém estivesse andando com cuidado pelo terreno. Ele pressionou as costas contra a parede de madeira do pequeno cômodo subterrâneo e tentou controlar a respiração. Cada segundo parecia durar muito mais do que deveria. Então veio outro som. O rangido da escotilha. O coração de Joaquim disparou. Alguém estava mexendo na tampa. Ele apertou os punhos. Sua mente começou a correr, tentando imaginar quem poderia estar ali. O terreno era isolado. Ninguém deveria sequer saber que ele tinha vindo até aquele lugar. O barulho parou por alguns segundos. Silêncio. Então, passos se afastando. Joaquim ficou parado por mais alguns minutos, sem coragem de se mover. Só quando o silêncio voltou completamente é que ele respirou fundo. Ligou a lanterna novamente. A luz fraca iluminou as caixas e o pequeno esconderijo. Ele precisava sair dali. Subiu a escada devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. Quando chegou ao topo, levantou apenas um pouco a cabeça para olhar o terreno. Nada. O mato alto se movia com o vento da tarde, mas não havia ninguém. Mesmo assim, algo estava diferente. Perto da casa, havia marcas no chão. Pegadas. Joaquim caminhou lentamente até elas. Não eram suas. Eram maiores. Alguém realmente tinha estado ali. Ele sentiu um frio no estômago. Talvez fosse apenas alguém passando pela trilha. Um caçador. Um fazendeiro curioso. Mas algo dizia que não era tão simples. Ele voltou para dentro da casa e sentou na velha cadeira de madeira. O diário do avô ainda estava sobre a mesa. Pegou o caderno novamente e começou a reler algumas páginas. O avô falava muitas vezes sobre paciência, observação e segredo. Em uma das páginas estava escrito: Terra guarda histórias que os olhos apressados nunca percebem. Joaquim passou a mão pelo rosto. Ele precisava pensar com calma. Pegou novamente uma das pedras que havia trazido do esconderijo e colocou sobre a mesa. Mesmo coberta de poeira, ela refletia a luz da janela. Aquilo definitivamente não era uma pedra comum. No dia seguinte, Joaquim decidiu fazer algo simples. Levar a pedra até a cidade. Ele acordou cedo,
colocou a pedra dentro de um pano e a guardou no bolso. Depois caminhou até a estrada para pegar o ônibus que passava pela região. Durante todo o trajeto, sua cabeça estava cheia de perguntas. Quando chegou à cidade, foi direto para uma pequena loja de ferramentas e materiais que existia ali há décadas. O dono era um homem chamado Raul. Velho, calmo e conhecido por praticamente todo mundo da região. Joaquim colocou a pedra sobre o balcão. Raul, você já viu algo assim? O velho pegou a pedra com cuidado. Girou o objeto na mão. Aproximou dos olhos. Seu rosto mudou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Onde você achou isso? Joaquim hesitou. Em um terreno, que era do meu avô. Raul continuou olhando a pedra. Depois colocou de volta no balcão. Isso não é algo que se encontra andando por aí. O que é? Raul respirou fundo. Parece quartzo de alta pureza, mas não é só isso. Ele apontou para algumas pequenas manchas brilhantes dentro da pedra. Está vendo isso? Joaquim assentiu. Isso pode ser ouro. O mundo pareceu ficar mais silencioso naquele instante. Ouro? Raul cruzou os braços. Pode ser. Não dá para ter certeza só olhando. Mas se for o que estou pensando, essa pedra veio de um lugar interessante. Joaquim ficou em silêncio. Interessante como? Raul apoiou os cotovelos no balcão. Como em mineração. A palavra ficou no ar. Joaquim nunca tinha pensado nisso. Mineração. Você está dizendo que pode existir ouro naquele terreno? Raul deu de ombros. Não estou dizendo nada ainda. Mas já vi pedras assim antes. Onde? Em áreas onde existe veia mineral. Joaquim sentiu um calor subir pelo corpo. Você pode testar? Raul balançou a cabeça. Eu não tenho equipamento para isso. Mas existe um laboratório pequeno na cidade vizinha que faz análise mineral. Ele escreveu um endereço em um pedaço de papel. Leva lá. Eles vão saber dizer exatamente o que é. Joaquim pegou o papel. Raul, se alguém descobrisse algo assim, o que aconteceria? O velho deu uma risada curta. Metade da cidade apareceria com pá e picareta. Depois ficou sério. Por isso que quem encontra primeiro geralmente fica quieto. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Joaquim. Ele voltou para o terreno naquela mesma tarde. O sol já estava descendo quando ele chegou. Dessa vez, caminhou mais devagar. Observando tudo. O mato. A terra. As pequenas elevações no solo. Agora ele enxergava o lugar de outra forma. Não como um terreno abandonado, mas como um lugar cheio de possibilidades. Ele abriu novamente a escotilha e desceu até o esconderijo. Sentou na cadeira velha diante da mesa. Pegou o mapa que o avô havia deixado. Agora ele começou a entender. Os círculos desenhados no mapa indicavam pontos específicos. Talvez lugares onde o avô havia encontrado pedras. Ou onde havia cavado. Joaquim passou os dedos sobre um dos círculos. Ficava perto do rio. Outro ficava atrás da casa. Outro mais ao fundo do terreno. Era como um guia. Um mapa de tentativas. Ele abriu outra gaveta da mesa. Dentro havia vários pequenos sacos de pano. Cada um deles tinha uma etiqueta com datas antigas. Joaquim abriu um. Dentro havia pequenas pedras semelhantes à que havia levado para Raul. O avô vinha coletando aquilo há anos. Talvez décadas. Ele se recostou na cadeira. Agora algumas coisas faziam sentido. O esconderijo. O segredo. As anotações. Mas ainda existia algo estranho. Se o avô sabia de tudo isso, por que nunca tentou explorar a área de verdade? Por que apenas coletar pequenas amostras? Foi então que Joaquim encontrou outra folha dobrada entre os papéis. Era uma carta. Talvez uma das últimas coisas escritas pelo avô. Ele começou a ler. Joaquim, se você chegou até aqui,
Provavelmente já encontrou o que deixei escondido. Ele engoliu seco. Durante muitos anos pensei em transformar este lugar em uma mina. Mas a verdade é que nunca tive dinheiro suficiente para isso. A letra parecia mais tremida naquela parte. Abrir uma mina exige máquinas, licenças e pessoas. E pessoas falam demais. Joaquim continuou lendo. Talvez você tenha mais coragem do que eu tive. Ou talvez mais sorte. Ele virou a última parte da carta. Mas lembre-se de uma coisa, a maior riqueza desta terra não está apenas nas pedras, está em saber o momento certo de agir. Joaquim ficou olhando para o papel por um longo tempo. Lá fora, o sol já estava quase desaparecendo. O terreno silencioso parecia esconder algo enorme sob aquela camada de terra esquecida. E pela primeira vez desde que havia perdido tudo, Joaquim sentiu algo diferente. Um caminho. Talvez aquele pedaço de terra abandonado não fosse apenas uma herança. Talvez fosse o começo de algo muito maior. Mas ele ainda não sabia que, nos dias seguintes, novas pessoas começariam a aparecer pela região. E algumas delas já estavam fazendo perguntas sobre aquele terreno. Perguntas demais. Naquela noite, Joaquim quase não dormiu. Ele ficou deitado no velho colchão que havia encontrado na casa do terreno, olhando para o teto de madeira escurecido enquanto o som dos insetos preenchia o silêncio da madrugada. Sua cabeça não parava. O mapa. As pedras. O que Raul havia dito sobre ouro. E principalmente, as pegadas. Alguém tinha passado por ali. Alguém que talvez soubesse mais do que ele. Quando o sol começou a nascer, Joaquim já estava de pé. Preparou um café simples no fogão antigo, usando um pequeno fogareiro portátil que havia trazido da cidade. Sentou na porta da casa e observou o terreno enquanto o dia clareava. Agora que sabia que poderia existir algo valioso ali, tudo parecia diferente. O solo. As pequenas elevações. As áreas onde o mato crescia de forma irregular. Ele pegou o mapa que o avô havia deixado e abriu sobre a mesa. Os círculos desenhados estavam espalhados pelo terreno, como pontos de teste. O avô havia anotado pequenas observações ao lado de alguns deles, datas, profundidade das escavações, observações sobre o tipo de rocha. Joaquim pegou uma pá que estava encostada na parede da casa. Decidiu começar pelo ponto mais próximo. Apenas para ver o que encontraria. O lugar ficava a poucos metros da casa, perto de uma árvore antiga que parecia estar ali há décadas. Ele começou a cavar. Nos primeiros minutos, encontrou apenas terra comum e raízes. Depois vieram algumas pedras. Mas cerca de 40 centímetros abaixo da superfície, algo chamou sua atenção. Uma camada diferente de solo. Mais compacta. Com pequenos fragmentos brilhantes misturados à terra. Joaquim se agachou e pegou um punhado. Algumas partículas refletiam a luz do sol. Não era suficiente para dizer o que era, mas aquilo definitivamente parecia diferente da terra comum. Ele passou a mão na testa suada e respirou fundo. Talvez Raul estivesse certo. Talvez realmente existisse algo ali. Mas antes de se empolgar demais, ele sabia que precisava fazer as coisas com calma. Terminou de cavar até cerca de 1 metro de profundidade. Encontrou mais algumas pedras parecidas com a que havia levado à cidade. Guardou tudo em um balde. Depois cobriu o buraco novamente. Se alguém estivesse observando, não precisava saber o que ele estava fazendo. Durante os dias seguintes, Joaquim criou uma rotina. De manhã cedo, trabalhava em diferentes pontos do terreno marcados no mapa. Cavava pequenas áreas, coletava pedras e anotava o que encontrava. À tarde, limpava partes do terreno. O mato era alto, e conforme ele ia abrindo espaço, começou a perceber algo curioso. O terreno tinha sinais claros de trabalho antigo. Linhas de escavação. Pequenos montes de terra endurecida. Como se o avô tivesse passado anos explorando discretamente aquele lugar. Em uma das áreas mais afastadas, perto do rio, Joaquim encontrou algo ainda mais interessante. Uma vala estreita escavada na terra.
coberta parcialmente por folhas e vegetação. Parecia antiga. Ele limpou a área e percebeu que aquilo se estendia por alguns metros. Talvez fosse uma tentativa inicial de escavação. Talvez o avô tivesse começado algo ali e depois desistido. Enquanto observava o local, ouviu novamente o som de um motor ao longe. Um carro. Joaquim se virou. Uma caminhonete velha estava parada perto do portão do terreno. Um homem desceu do veículo. Alto, chapéu de palha, camisa clara. Joaquim caminhou até ele. Posso ajudar? O homem olhou ao redor antes de responder. Você que é o neto do velho Arturo? Joaquim assentiu. Sou. O homem estendeu a mão. Meu nome é Mateu. Tenho uma fazenda a alguns quilômetros daqui. Joaquim apertou a mão dele. Prazer. Mateu olhou novamente para o terreno. Não vejo ninguém trabalhando aqui há anos. Pois, agora estou tentando arrumar o lugar. Mateu apontou para a terra revolvida perto da árvore. Parece que já começou. Joaquim ficou em silêncio por um segundo. Só limpando um pouco. Mateu sorriu levemente. Seu avô também dizia isso. A frase fez Joaquim prestar mais atenção. Você conhecia ele? Conhecia de vista. Ele vinha aqui quase todo dia. Mateu apoiou o braço na caminhonete. Sempre sozinho. Sempre cavando alguma coisa. Joaquim tentou manter a expressão neutra. Ele nunca comentou o que procurava? Mateu deu de ombros. Na época, muita gente achava que ele estava procurando água. Água? Aqui na região tem alguns lençóis subterrâneos. Tem gente que cava poço artesanal. Mateu fez uma pausa. Mas seu avô nunca chegou a abrir poço nenhum. Joaquim olhou discretamente para o terreno. Talvez ele só gostasse de trabalhar na terra. Mateu deu uma pequena risada. Talvez. Depois voltou a olhar diretamente para Joaquim. Mas ouvi dizer que você herdou tudo isso agora. Sim. Mateu assentiu. Se precisar de ajuda com maquinário, conheço gente que aluga escavadeira. Aquela frase ficou no ar. Joaquim pensou por um segundo. Vou lembrar disso. Mateu entrou novamente na caminhonete. Bom, boa sorte com o terreno. O motor ligou. A caminhonete levantou poeira na estrada enquanto se afastava. Joaquim ficou parado olhando até o veículo desaparecer. Algo naquela conversa tinha deixado ele inquieto. Mateu parecia curioso demais. Quando voltou para casa, decidiu revisar novamente todos os papéis do avô. Passou horas organizando os documentos sobre a mesa. Anotações. Mapas. Datas. Foi então que encontrou algo que havia passado despercebido antes. Um pequeno caderno com registros de peso. Cada página tinha uma lista. Data. Local da coleta. Peso do material. Algumas das anotações eram antigas, com mais de 15 anos. Mas as últimas eram relativamente recentes. Joaquim fez uma conta rápida. Somando os registros, o avô havia coletado vários quilos de material ao longo dos anos. Mesmo sendo apenas amostras pequenas. Aquilo não parecia trabalho de alguém que estava apenas curioso. Parecia pesquisa. Pesquisa cuidadosa. Enquanto analisava o caderno, Joaquim percebeu outra coisa. Nos últimos meses antes de morrer, o avô havia concentrado escavações em uma única área do terreno. Um ponto específico. Bem próximo ao rio. Joaquim pegou o mapa e encontrou o local marcado. Era o maior círculo desenhado. Ele olhou pela janela. O rio ficava a cerca de 200 metros da casa. Talvez fosse hora de investigar aquele lugar. Mas antes de qualquer coisa, ele precisava esperar o resultado da análise da pedra. Porque se Raul estivesse certo? Aquele pedaço de terra abandonado poderia valer muito mais do que qualquer um da cidade imaginava. E se isso fosse verdade? Joaquim sabia que não demoraria muito para outras pessoas começarem a se interessar por aquele terreno também.
No dia seguinte, Joaquim decidiu ir até a cidade vizinha para fazer a análise da pedra. A viagem levou quase 1 hora de ônibus por estradas estreitas que cortavam plantações e pequenas fazendas. Durante todo o trajeto, ele segurava o pequeno saco de pano no bolso da jaqueta, como se estivesse carregando algo muito mais importante do que uma simples pedra. O laboratório indicado por Raul ficava nos fundos de uma loja de materiais agrícolas. Era um lugar simples, com uma placa pequena na porta, análise de solo e minerais, engenheiro Carlos Medina. Joaquim entrou. O interior cheirava a terra, metal e produtos químicos. Prateleiras estavam cheias de frascos, tubos e pequenas amostras de rochas catalogadas. Um homem de meia idade, usando óculos e jaleco, levantou os olhos de uma bancada. Bom dia. Posso ajudar? Joaquim colocou o saco sobre a mesa. Eu gostaria de analisar uma pedra. O homem abriu o pano e pegou o mineral. Girou entre os dedos. Depois pegou uma lupa e aproximou dos olhos. O silêncio durou quase 1 minuto. Onde você encontrou isso? Joaquim já esperava aquela pergunta. Em um terreno da minha família. O homem colocou a pedra sobre a mesa e pegou um pequeno instrumento metálico. Vou fazer alguns testes rápidos. Mas se quiser algo mais preciso, vai levar alguns dias. Tudo bem. O homem raspou levemente a superfície da pedra e colocou o material em um pequeno recipiente. Depois usou um reagente. Alguns segundos se passaram. Ele observou atentamente. Depois levantou os olhos para Joaquim. Tem ouro aqui. A frase veio direta. Sem suspense. Sem exagero. Mas mesmo assim fez o coração de Joaquim acelerar. Quanto? O homem deu de ombros. Não muito nessa amostra específica. Talvez algumas gramas por tonelada de rocha. Joaquim franziu a testa. Isso é bom ou ruim? O homem encostou na bancada. Depende de quanto material existe no lugar de onde isso veio. Ele pegou um bloco de papel e começou a desenhar rapidamente. Mineração funciona assim. Se a concentração for pequena, você precisa de muito volume de rocha para valer a pena. Ele apontou para a pedra. Mas isso aqui mostra que existe uma formação mineral interessante. Joaquim sentiu a garganta secar. Então, pode ter mais? Pode. O homem voltou a examinar a pedra. Mas também pode ser apenas um pequeno depósito isolado. Ele levantou o olhar novamente. Você pretende explorar? Joaquim hesitou. Eu ainda não sei. O homem assentiu. Nesse caso, o primeiro passo é fazer uma prospecção adequada. Amostras de vários pontos, análise geológica e estimativa de volume. Ele escreveu algo em um cartão. Se quiser, posso indicar um geólogo que faz esse tipo de trabalho. Joaquim pegou o cartão. Agradeceu e saiu. Enquanto caminhava pela rua, o mundo parecia diferente. O terreno abandonado agora tinha outra dimensão na mente dele. Ouro. A palavra parecia pesada. Mas ao mesmo tempo, vinha acompanhada de uma série de problemas. Licenças. Investimento. Equipamento. E principalmente, gente interessada. Quando voltou ao terreno naquela tarde, ele caminhou diretamente até a área próxima ao rio que estava marcada no mapa do avô. O lugar era mais úmido. A vegetação crescia mais densa ali. Ele começou a limpar o mato com uma enxada. Depois de quase 1 hora de trabalho, algo apareceu. Uma depressão no solo. Quase imperceptível antes de remover a vegetação. Joaquim se agachou. A terra ali era diferente. Mais escura. Misturada com pequenas pedras. Ele começou a cavar. Cerca de meio metro abaixo, encontrou algo interessante. Uma camada de rocha clara atravessando o solo. Uma espécie de veia mineral. Ele pegou um pedaço solto e examinou. Mesmo sem equipamento, era possível ver pequenas manchas metálicas no meio do quartzo. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele cavou um pouco mais ao redor. A veia continuava.
estendendo-se em linha pela terra. Aquilo não era uma pedra solta. Era parte de algo maior. Joaquim se sentou no chão por um momento, tentando organizar os pensamentos. Se aquela formação continuasse pelo terreno, talvez o avô tivesse razão. Talvez existisse realmente um depósito mineral ali. Mas agora outra preocupação surgiu. Se ele tinha encontrado aquilo em apenas alguns dias de escavação, então alguém experiente poderia descobrir ainda mais rápido. E então ele lembrou de Mateu. A visita inesperada. A curiosidade. As perguntas. Naquela noite, Joaquim decidiu fazer algo diferente. Pegou o caderno do avô e começou a copiar todas as anotações importantes. Mapas. Datas. Locais de coleta. Ele precisava entender exatamente o que o avô já havia descoberto. Horas depois, percebeu algo curioso. Nos últimos meses antes de morrer, o avô havia feito várias anotações sobre profundidade. Como se estivesse tentando localizar a origem da veia mineral. Uma das páginas dizia: a veia principal parece correr paralela ao rio. Direção nordeste. Joaquim pegou o mapa. Traçou mentalmente a linha. Ela atravessava praticamente todo o terreno. Se aquilo fosse verdade, o depósito poderia ser muito maior do que ele imaginava. Mas também significava outra coisa. Se alguém começasse a investigar o terreno ao redor, poderia chegar à mesma conclusão. 2 dias depois, enquanto Joaquim trabalhava perto da casa, ouviu novamente o som de um motor. Ele levantou a cabeça. A mesma caminhonete. Mateu desceu novamente. Dessa vez trazendo outro homem junto. Mais baixo. Usando botas e chapéu de engenheiro de campo. Joaquim! Gritou Mateu. Trouxe alguém que talvez possa ajudar. Joaquim limpou as mãos na calça e caminhou até eles. Mateu apontou para o homem ao lado. Esse é Diego. Ele trabalha com análise de solo. Diego estendeu a mão. Mateu disse que você herdou esse terreno e está pensando em aproveitar melhor a terra. Joaquim apertou a mão dele. Talvez. Diego olhou ao redor. Depois para a terra revolvida perto da árvore. Depois para o rio ao fundo. Posso dar uma olhada? A pergunta parecia simples. Mas naquele momento, Joaquim entendeu algo importante. A notícia sobre o terreno estava começando a circular. E aquilo que antes era apenas um pedaço de terra abandonado, agora estava se tornando algo muito mais interessante para outras pessoas também. Joaquim olhou para Mateu. Depois para Diego. E respondeu com calma. Primeiro, acho que precisamos conversar. Porque, pela primeira vez desde que encontrou as pedras, ele percebeu que o verdadeiro desafio não seria apenas descobrir o que existia sob aquela terra. Seria decidir em quem confiar. Joaquim ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. O vento passava pelo terreno, levantando pequenas ondas no mato alto. Mateu e Diego aguardavam, observando cada detalhe ao redor, o solo revolvido, a casa antiga, as marcas de escavação. Conversar sobre o quê? Perguntou Mateu, tentando parecer casual. Joaquim cruzou os braços. Sobre o motivo de vocês estarem realmente aqui. Mateu soltou uma pequena risada. Eu já disse. Diego entende de solo. Talvez pudesse ajudar você a aproveitar melhor a terra. Diego continuava observando o terreno com atenção profissional. Seu avô cavou bastante por aqui, disse ele. Dá para ver pelos montes de terra. Joaquim não respondeu imediatamente. Ele percebeu algo importante naquele instante. Diego não estava olhando o terreno como alguém curioso. Ele estava avaliando. Como um técnico. Como alguém que já suspeitava do que poderia encontrar. Meu avô gostava de trabalhar na terra, disse Joaquim por fim. Mateu deu um passo à frente. Olha, Joaquim, vou ser direto. Ele apontou para o chão. Esse terreno sempre foi estranho. Joaquim franziu a testa. Estranho como? Mateu suspirou.
Seu avô comprou isso há quase 30 anos. Eu sei. O que você talvez não saiba é que ele não foi o único interessado. A frase fez Joaquim ficar alerta. Como assim? Mateu olhou rapidamente para Diego antes de continuar. Antes dele comprar, uma empresa de prospecção esteve aqui. O silêncio caiu entre eles. Empresa? Perguntou Joaquim. Diego finalmente falou. Pequena empresa. Faziam análise mineral na região. E? Mateu deu de ombros. Foram embora depois de alguns meses. Joaquim sentiu algo estranho no estômago. Por quê? Diego respondeu. Porque disseram que não havia nada de valor. O vento soprou mais forte naquele momento. Joaquim manteve o olhar fixo neles. Então por que vocês estão interessados agora? Mateu demorou um pouco para responder. Porque algumas pessoas não acreditaram muito naquele relatório. O silêncio voltou. Então Mateu falou algo que mudou completamente o clima. Inclusive, seu avô. Joaquim sentiu o coração bater mais rápido. O que você quer dizer? Mateu apontou para casa. Seu avô passou anos cavando porque acreditava que a empresa estava mentindo. Diego completou. Ou escondendo alguma coisa. A mente de Joaquim começou a ligar os pontos. O mapa. As anotações. As escavações. O esconderijo subterrâneo. Seu avô sabia. Sabia que existia algo ali. Mas também sabia que havia gente interessada. Então vocês vieram aqui terminar o trabalho dele? Perguntou Joaquim. Mateu abriu um sorriso curto. Algo assim. Joaquim ficou em silêncio. Ele olhou para o terreno. Depois para o rio. Depois para a pequena casa. Então disse calmamente. Eu já encontrei a veia. Os dois homens congelaram. Diego falou primeiro. Veia? Joaquim assentiu. Quartzo com ouro. Perto do rio. Mateu deu um passo à frente imediatamente. Você tem certeza? Tenho. Diego respirou fundo. Isso pode ser grande. Mateu virou-se para Joaquim. Olha, se for o que estamos pensando, abrir uma mina aqui pode valer milhões. A palavra ficou pesada no ar. Milhões. Mateu continuou. Mas você não consegue fazer isso sozinho. Diego concordou. Licenças, máquinas, estudo geológico. Mateu abriu os braços. Mas nós podemos ajudar. Joaquim observou os dois. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então ele disse. Acho que vocês chegaram tarde. Mateu franziu a testa. Como assim? Joaquim caminhou alguns passos até a casa. Pegou um envelope que estava sobre a mesa. Voltou. Entregou a Mateu. Leia. Mateu abriu o envelope. Dentro havia documentos. Ele começou a folhear. Seu rosto mudou. O que é isso? Joaquim respondeu. Registro de venda. Diego pegou o papel das mãos dele. Leu rapidamente. Você vendeu o terreno? Joaquim assentiu. Ontem. Mateu parecia incrédulo. Para quem? Joaquim respondeu com calma. Uma empresa de mineração. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mateu apertou os papéis. Quanto? Joaquim respirou fundo. 4 milhões de reais. Diego levantou os olhos lentamente. 4 milhões. Joaquim assentiu. Pagos à vista. Mateu parecia furioso. Você vendeu sem nem saber o tamanho do depósito. Joaquim deu um pequeno sorriso. Eu sei exatamente o tamanho. Os dois ficaram imóveis. O quê? Perguntou Diego. Joaquim pegou o caderno do avô. Abriu em uma página específica. Meu avô passou 20 anos analisando esse terreno. Ele virou o caderno na direção deles. Ele já tinha praticamente todo o mapeamento.
Mateu leu rapidamente. Seu rosto ficou pálido. Isso aqui é um estudo completo. Joaquim assentiu. Meu avô não abriu uma mina porque não tinha dinheiro. Diego murmurou. Mas o depósito é enorme. Joaquim fechou o caderno. Grande o suficiente para uma empresa comprar o terreno imediatamente. Mateu olhou para ele com incredulidade. Então por que vender por 4 milhões? Joaquim deu um passo para trás. Porque o terreno não é só meu. Os dois ficaram confusos. Como assim? Perguntou Diego. Joaquim apontou para o rio. A veia principal atravessa a propriedade. Mateu parecia impaciente. E daí? Joaquim respondeu. E continua para o outro lado. Ele olhou diretamente para Mateu. Dentro da sua fazenda. O silêncio foi absoluto. Mateu ficou parado. Sem reação. Diego foi o primeiro a entender. Ele virou lentamente a cabeça para Mateu. Se a veia atravessa o rio. Mateu sussurrou. Então a maior parte do depósito. Joaquim completou. Está na sua terra. Mateu ficou completamente branco. Não. Joaquim continuou. A empresa comprou meu terreno porque ele é o ponto de acesso mais fácil. Ele olhou para Mateu. Mas para explorar o depósito completo, eles vão precisar negociar com você. Diego soltou um pequeno riso de incredulidade. Mateu parecia ter sido atingido por um raio. Você sabia disso, o tempo todo? Joaquim assentiu lentamente. Desde que terminei de analisar os mapas do meu avô. Mateu apertou os punhos. Então você vendeu barato de propósito. Joaquim respondeu calmamente. Não. Ele apontou para a estrada. Eu vendi rápido. Mateu parecia confuso. Por quê? Joaquim respondeu. Porque daqui a algumas horas a empresa vai chegar aqui com os geólogos. Ele fez uma pausa. E a primeira coisa que eles vão fazer é atravessar o rio. Mateu ficou completamente imóvel. Joaquim olhou diretamente para ele. Para estudar a sua terra. Diego deixou escapar um riso nervoso. Mateu virou-se lentamente em direção ao próprio terreno ao longe. Ele parecia perceber, naquele instante, algo que nunca havia imaginado. A fazenda que ele possuía há décadas. A terra que ele sempre considerou apenas pasto. Talvez escondesse algo que valia centenas de milhões. E agora? Uma empresa inteira estava prestes a descobrir isso. Mateu voltou a olhar para Joaquim. Você sabia que isso ia acontecer? Joaquim deu de ombros. Meu avô também sabia. O vento soprou novamente sobre o terreno abandonado. Mateu segurava os papéis com as mãos trêmulas. Porque naquele momento ele percebeu algo brutal. O garoto que parecia perdido e sem rumo. Tinha acabado de mudar completamente o destino daquela região. E talvez tivesse transformado um simples pedaço de terra abandonado no começo da maior corrida por ouro que aquela cidade já veria.